Seja bem-vindo, Aloysio, seja bem-vindo, Paula. Perdão a brincadeira, mas é porque a gente já tem conhecido desde o casamento lá do Gabriel e da Isabela. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos dizer isso, igreja? Sejam... Amém? A casa do Senhor é um lugar para todos aqueles que desejam ouvir a voz do Senhor e serem impactados por essa voz, serem edificados por essa voz. Amém? Eu não estou no texto, mas eu sei que você achou que você é bala na agulha. 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 12. Meus irmãos, enquanto você procura no texto, está vendo essa paz? É essa paz que nós oramos para que Deus nos dê. Essa paz, esse silêncio. Só o microfone. Né? Se Deus quiser, um dia nós vamos climatizar a nossa igreja, porque a gente tem essa paz. Quando liga, às vezes, os ventiladores todos, mesmo quando a gente está tocando aqui, minha cabeça fica... Glória a Deus. Deus vai fazer e a gente vai ter um pouquinho... Espero que os ar-condicionados também não sejam barulhentos, quando for colocar. Amém? 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 12. Mesmo assentados, mas com reverência, a palavra do nosso Deus, diz assim o texto. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Jesus, nós te agradecemos por essa noite e quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que tua palavra ela possa nos mostrar mais uma vez a nossa total condição de dependência, ó Deus, a nossa total condição, ó Deus, de necessidade de estarmos imersos no Espírito de Deus. Pai, nós te pedimos para que essa noite o Senhor nos faça entender mais uma vez que o Senhor de fato é o Espírito, que Ele de fato é quem lidera a sua igreja e que é impossível uma vida cristã sem ser uma vida pelo Espírito, sem que ela seja uma vida guiada, guardada, controlada pelo Espírito de Deus. Abençoa, Deus, a tua igreja nessa breve reflexão que nós faremos e nos ajuda a ouvirmos cada vez mais a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, a gente, pela graça de Deus, né, conseguimos preparar esse e-book, esse livro de devocionais que já está disponível, né? A gente fez o Paranauê lá no Instagram, eu já estava querendo mandar para todo mundo nos grupos, aí Vandeline fez, calma, eu vou fazer uma postagem, né? Aí para dar um engajamento lá, vou botar para o pessoal comentar, eu quero, né? Bem marketing, né? Eu sou péssimo dessas coisas, né? Já queria mandar nos grupos para todo mundo, mandar e postar, mas né, fizemos esse e-book, né? Até o Bruno a gente esteve conversando ontem, né? Eu comentei que estava trabalhando, né, nos devocionais, aí ele disse... Tá mais ou menos em qual? Eu disse estava no 15, não foi? Né? Então, essa noite, por isso que o pastor está trocando. O pastor está meio bugado hoje, porque eu terminei o devocional hoje com os pássaros cantando, né? E aí... Olha aí, tá vendo? Mas queríamos concluir, na verdade, né, os 30, porque eu me conheço e até conversando com o Bruno disse, rapaz, você faz 15 e depois, né, se não der tempo de fazer o restante, de preparar, né, porque a gente fez com a artezinha, bem bacaninha lá no Canva, se não der tempo, você faz um parte 1, parte 2. Né, eu disse, rapaz, é uma boa ideia para uma pessoa que fizesse os 15, quando chegasse, estivesse acabando os 15, não ia ter que fazer a mesma coisa que eu estava fazendo ontem, né, mas o Senhor nos ajudou, nós conseguimos concluir o material, na verdade, os textos, né, e isso facilitou também, já estavam no nosso coração, a questão do trabalho mesmo foi de redigir, deixar no formato, acrescentar os links, né? Você vê lá que cada dia tem um louvor que você pode concluir ali o seu devocional
tendo um momento de louvor, e você clica lá no link, já abre direto, né, a página do YouTube daquele louvor e você vai poder ter um devocional completo. Se você, inclusive, tem tido dificuldade, né, é normal que a gente tenha processos de ter dificuldade de fazer o devocional. Aproveite esse período de jejum e oração para desenvolver essa prática. O devocional que a gente fez, né, ao longo desses dias e que vai ser usado, né, ao longo desse período de jejum, ele pode ser feito em menos de 5 minutos. Em menos de 5 minutos você lê o texto bíblico, você lê o texto do devocional, faz a sua oração, ali, os pedidos de oração. Vou dar 7 minutos, para ficar um número bonito. 7 minutos você faz todo o processo ali, ouve o louvor, né, e você pode aproveitar esse período também para desenvolver uma vida devocional, desenvolver a prática de fazer o devocional. É também uma ferramenta que pode te ajudar nisso. Mas, né, desse texto veio o desejo no nosso coração de trabalhar com os irmãos ao longo desse período de jejum e oração, a ideia de que o Senhor é o Espírito. O Espírito Santo ele é tratado muitas vezes por ser a terceira pessoa da Trindade, né? E por que, pastor? O Espírito Santo é chamado de terceira pessoa da Trindade? Por 3 motivos, por 2 motivos pelo menos. Em primeiro lugar, porque na revelação, né, aquilo que nós chamamos do tempo do Espírito, ele vem com a nova aliança. O Antigo Testamento vai enfatizar Deus Pai em quase todo o processo do Antigo Testamento, embora o Espírito seja mencionado, embora a promessa do Messias seja mencionada, mas na ordem da revelação, Deus Pai aparece primeiro, como nós lemos na Escritura. E aí, nos Evangelhos, nós temos a revelação perfeita, que é Jesus Cristo, né? O texto de Hebreus fala que Ele é a imagem visível do Deus invisível. Jesus Cristo foi o próprio Deus habitando entre nós. Ele vem nesse processo, num segundo momento da revelação. E nós temos o Espírito Santo, que a partir de Atos dos Apóstolos, né, que alguns comentaristas chamam de o Evangelho segundo o Espírito Santo, né? O evangelho da ação do Espírito, né, através da igreja, que é Atos dos Apóstolos, essa marca, né, até porque Jesus, no evangelho, ele prometeu que não deixaria a sua igreja sozinha, que ele enviaria um conselheiro. Por isso que a gente chama do Espírito Santo da terceira pessoa da Trindade. Isso não implica dizer que existe uma hierarquia entre as pessoas da divindade. O Espírito Santo, assim como o Filho e o Pai, é Deus, é onipotente, é onisciente, tem vontade própria, porque algumas pessoas elas tratam o Espírito de Deus e encaram a pessoa do Espírito Santo como se fosse uma força, né? uma coisa fantasmagórica, como se fosse um sopro, um vento. Embora o Espírito seja associado a essa figura, o Espírito Santo é uma pessoa. E aqui o apóstolo Paulo deixa claro que ele é mais do que uma pessoa, ele é o Senhor. Curios, que é a expressão que é usada para definir alguém que no contexto que Paulo vivia, que era senhor, que detinha ali uma quantidade de servos à sua disposição. Essa pessoa era o Curios. E aqueles servos que estavam à disposição, eles literalmente, no contexto romano, eles não tinham vontade própria. É diferente do empregado hoje, né? Que dá ali, pelo menos via de regra. A gente sabe que também tem umas coisas meio estranhas hoje em dia. Dá ali o horário, bate ponto, acabou e tudo mais. Não era assim a relação de trabalho, ou algumas das relações de trabalho na época que Paulo escreveu a carta. Então, chamar alguém de curios é dizer que ele tem pessoas à sua disposição que estão disponíveis para tudo aquilo que o seu Senhor precisar. Então, dizer que o Espírito Santo é esse curios significa justamente dizer isso, que nós somos doulos, nós somos... Na linguagem que o apóstolo Paulo usa nas cartas, escravos. Ele sempre começa as suas cartas dizendo: Paulo, escravo de Cristo, doulos. Eu não tenho vontade própria. De modo que o apóstolo Paulo ele vai dizer, dentro desse conceito corretamente, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, meus irmãos, a gente precisa, para entender esse texto que a gente acabou de ler, observar com atenção que, em primeiro lugar, há 2 versículos aqui no capítulo 3 de 2 Coríntios, que eu diria que eles estão no top, pelo menos no top 5 ou top 10 de versículos mais mal interpretados da Escritura. O primeiro deles, no capítulo 3, um pouquinho antes do que a gente leu, versículo 6, olha aí. Diz assim:
Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Aí vem o famoso. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Geralmente, algumas igrejas, elas costumam dizer, você vai pregar, não precisa se preparar, não precisa ficar estudando, se preocupando com detalhes, com verbos, com comparar traduções, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, há essa visão a respeito desse texto. Ou então, que a gente está com a nossa biblioteca ali, é uma coisa linda. Se você não pegou um livro ali, pegue um livrozinho na nossa biblioteca, está a coisa mais linda do mundo. Então, às vezes a gente incentiva, a gente tem incentivado aqui na nossa igreja a leitura, que as pessoas aprendam, leiam bons livros cristãos. A pessoa vai dizer, não, mas por que, pastor? Como eu vi muitas vezes, nesse negócio de ficar lendo demais, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, essas visões, elas são péssimas interpretações desse texto, péssimas formas de enxergar esse texto. E há um outro texto, um outro versículo aqui nesse mesmo capítulo que é bem mal interpretado, é o que a gente acabou de ler. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E as pessoas, e eu não estou dizendo que seja necessariamente errado trazer esse versículo, por exemplo, nesse contexto, mas não é primeiramente sobre isso que Paulo está falando quando ele fala que onde está o Espírito, ali há liberdade. A gente vai iniciar o culto, eu mesmo já fiz isso várias vezes e provavelmente vou continuar fazendo. A gente diz, olha, onde o Espírito está, ali há liberdade. Você é livre para adorar, você é livre para levantar as suas mãos, você é livre para cantar, ou então, em alguns casos, que o pessoal exagera, você é livre para fazer outras coisas que não era nem para ser tão livre assim. As pessoas fazem algumas coisas assim estranhas no culto, justificando-as com esse versículo. Onde está o Espírito, ali a liberdade. Então, entendendo isso, nós vamos ter um olhar para esse texto, um olhar necessário, porque esse capítulo 3 de 2 Coríntios, ele é primeiramente sobre onde nós depositamos a nossa confiança em Deus. Então, a partir de hoje, quando você for ler o texto de 2 Coríntios 3, você leia com essa ótica. Paulo, ele está na verdade, do final do capítulo 2, demonstrando de onde vem a confiança que ele tem para o ministério dele. Irmão, se quiser ligar o ventilador, pode ligar, viu? Eu falei, se tiver calor, ligue aí em nome de Jesus. Mas o texto é sobre de onde vem a nossa confiança. E essa é uma pergunta que toda pessoa que caminha com o Senhor, toda pessoa que caminha com Jesus, deve se fazer algum dia. Paulo fala, por exemplo, na carta aos Romanos, aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. Ou seja, em algum momento da nossa caminhada com Deus, a gente tem que se parar e fazer essa pergunta. Ou pelo menos duas perguntas. A minha caminhada com Deus é uma caminhada de confiança? Eu confio que aquele que me chamou, ele é poderoso para cumprir, como a gente termina a bênção, fiel é o que nos chama, o qual também o fará. Eu tenho essa confiança hoje? Ok, pastor, eu tenho essa confiança. Eu tenho plena convicção da minha salvação. Eu sei que Deus vai me resgatar no último dia, que eu estarei a eternidade com Ele. Excelente. A segunda pergunta, que deve vir logo após essa, é: onde está baseada, onde está fundamentada essa minha confiança? Ok, a confiança eu tenho, a certeza eu tenho, a segurança eu tenho. Ok, agora de onde vem essa segurança? Qual é o fundamento que eu e você temos para dizer: serei salvo, estarei a eternidade com o Senhor e sei em quem tenho crido? O que sustenta isso? Porque nos momentos em que nossa fé ela é abalada, nos momentos em que enfrentamos tempestades, nos momentos em que passamos por aquilo que os pentecostais gostam, na verdade a Bíblia chama, de vale, estou passando por um vale, pastor. O que vai nos dar a convicção de que o Senhor continua controlando todas as coisas é justamente onde está fundamentada a minha confiança no Senhor, a minha confiança na salvação. Eu vi esses dias conversando com uma pessoa sobre uma determinada situação e ela dizia: não, é porque fulano tem que dar o primeiro passo.
A gente tem que dar o primeiro passo, senão ele não vai se recuperar, né? E tem que fazer por onde? Tem pessoas que a vida cristã delas depende do fazer por onde. A confiança delas mora na capacidade que elas têm ou deixam de ter, às vezes, de servir ao Senhor, de estar em um determinado ministério, de fazer coisas para o Senhor. Ela se faz a primeira pergunta: eu tenho confiança, eu estou seguro daquilo que eu vivo com o Senhor? E a resposta é sim, eu estou seguro. Mas qual é o fundamento? Não, é porque eu tenho buscado, eu tenho orado, eu tenho feito, eu tenho trabalhado, eu tenho servido, eu. O que Paulo propõe é que essa forma de enxergar, ela é proveniente de uma visão que está turvada pelo véu, que a gente acabou de ler aqui. Ele está comparando aquilo que nós conseguimos em Cristo com aquilo que os judeus, a mentalidade que os judeus tinham a respeito do relacionamento com Deus. Os judeus, em boa parte deles, acreditava que a obediência à lei, ela era o garantidor, ela era esse fundamento que permitia que então eu agradasse ao Senhor e que afirmava os meus passos no Senhor. Paulo está dizendo, este fundamento, ele é insuficiente. Este fundamento não pode produzir a confiança devida. Então eu quero que a gente leia agora os versículos e quero que você acompanhe comigo a partir do capítulo 2, versículo 12. Olha o que ele diz. Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para a Macedônia. Paulo está contando aí um detalhe de viagem missionária, um processo de tomada de decisão. E ele diz, versículo 14, mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que não estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes, somos o cheiro de morte, para aqueles, fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Paulo está aqui esboçando uma defesa do seu próprio ministério. Ele conta uma situação que ele vivenciou, mas ele diz, olha, o que eu sei é que independente das circunstâncias, ele trouxe uma questão circunstancial e circunstâncias acontecem com todo mundo, ele está dizendo, a certeza que eu tenho é que eu represento esse aroma de Cristo. Esse aroma, para aqueles que estão se perdendo, é um fedor. Cheira mal. Não é pior do que o camarada quando chega depois de jogar um racha. Inclusive, esses dias eu tive tanta saudade do nosso racha, da racha Nazareno. Chega em casa aquela... Para aqueles que estão perecendo, a mensagem do Evangelho ela é forte, ela parece repulsiva, ela parece afastar, o apóstolo Paulo está dizendo. Mas para aqueles que creem, aqueles que estão sendo salvos, aqueles que compreendem esta mensagem, ela é um perfume agradável. Ela cheira bem. Ela é como aqueles vídeos que você vê, né? Pessoa caminhando no Campo Florido. Eu tenho muita vontade de fazer um vídeo andando assim no Campo Florido. E assim, aquele cheiro, aquele aroma, aquela fragrância. Isso é o que Paulo está dizendo que acontece. Nós somos representantes de Cristo. Ele diz mais. Ele faz questão de se comparar com outras pessoas. Eu não faço isso visando lucro. O apóstolo Paulo diz, eu não uso do ministério para obter proveito próprio. Eu não uso do ministério para que o meu nome seja famoso, para que eu tenha algum benefício com isso. Ao contrário de muitos, ele diz, antes em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. E aí ele já começa a se defender de um possível pensamento que os irmãos de Corinto podiam ter. A gente sabe que a igreja de Corinto ela não era brincadeira. Nós temos hoje duas cartas que fazem parte do cânon, que estão na Bíblia.
Mas sabemos de pelo menos mais 2 cartas que foram escritas por Paulo para a igreja de Corinto. Então, a igreja de Corinto provavelmente recebeu pelo menos 4 cartas do apóstolo Paulo. Numa época que papel era caríssimo, numa época que, principalmente, a comunicação era muito difícil, então era uma igreja trabalhosa. Aí você vai para os pais da igreja, Clemente de Roma, ele foi discípulo do apóstolo Paulo. E Clemente também escreveu carta para os coríntios. Ele escreveu 2 cartas para os coríntios. Tem povo para precisar de orientação, povo para precisar de ajuda. E aí Paulo, ao mesmo tempo que ele mostra qual é a confiança que ele tem no ministério dele, ele diz, será que com isso, versículo 1 do capítulo 3, estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês, ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. O apóstolo Paulo, ele está dizendo, olha, veja, eu não estou querendo me defender, não estou querendo me recomendar, em outras palavras, eu não estou querendo dizer que eu sou o bonzão, porque eu não preciso fazer isso diante de vocês, não há necessidade, o apóstolo Paulo está dizendo que eu me recomende, não há necessidade que eu precise falar sobre mim para vocês. Todo mundo tem aquele amigo que, se tiver numa briga, você pula na briga para apartar, porque você conhece aquele seu amigo, aquela sua amiga. Se tiver acontecendo alguma coisa, por quê? Não há necessidade de recomendação. O apóstolo Paulo está dizendo, vocês são a nossa recomendação. Eu gastei minha vida com vocês. Eu gastei tempo com vocês. O apóstolo Paulo gastou tempo na plantação daquela igreja. O apóstolo gastou vida, gastou tempo de ensino, gastou as cartas que ele escrevia. Ele está dizendo, vocês é que são fruto do meu ministério. Vocês é quem pode dizer se eu sirvo ou não ao Senhor. Vocês são a minha carta de recomendação. E ele faz uma comparação maravilhosa. Ele faz uma comparação desse povo com o povo de Moisés. Ele diz, essas cartas que são vocês, não é escrita em pedra, é escrita no coração. Algo que permeia, meus irmãos, aí eu preciso falar sobre isso, algo que permeia o Antigo Testamento, é a intenção de Deus quando Ele deu os mandamentos nas tábuas de pedra. Nós lemos que o povo recebe as tábuas da aliança e Deus, especialmente no livro de Deuteronômio, usa Moisés para dizer, olha, vocês precisam guardar essas palavras. Vocês precisam atá-las, as palavras do livro da lei nos braços. Coloquem nos umbrais das suas casas. Falem delas quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, que elas sejam o tema da conversa de vocês. O que Deus está dizendo com isso é que, embora os mandamentos tenham sido dados nas placas de pedra, né? Como diz eu vi um pregador dizendo, né? Foi o primeiro download feito da nuvem, foi as placas de pedra de Moisés. Baixou, né, fez o download da nuvem e colocou na placa de pedra. Mas o objetivo de Deus, quando Ele diz, olha, gravem, memorizem, andem, cerquem-se dessa palavra. Eu acho muito bonito, eu vejo alguns irmãos fazem isso, né? Coloca a palavra na geladeira, coloca a palavra, sei lá, na mesa de trabalho, coloca um post-it, né, em algum lugar com a palavra de Deus. Qual é a ideia que Deus está dizendo? Ele está dizendo, olha, embora vocês tenham recebido isso em placas de pedra, o meu desejo é que essa palavra esteja no coração de vocês. Mas, ao longo do Antigo Testamento, fica claro que o povo não obedeceu a essa expectativa de Deus, que o povo não atingiu esse objetivo que o Senhor tinha, não atingiu. O coração deles era mais duro do que a pedra onde os mandamentos foram escritos. Mas Deus, Ele promete em Ezequiel, em Jeremias, eu vou colocar um coração novo em vocês.
eu vou colocar o meu espírito no coração de vocês. Vocês serão capazes de obedecer à minha vontade, porque eu vou fazer isso. Não vai ser mais na pedra, vai ser no coração de vocês. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo que com a nova aliança, isso é possível. É possível uma vida de obediência a Deus. É possível uma vida de santidade. É possível uma vida que agrada ao Senhor. Aquilo que a lei não foi capaz de fazer, o Espírito faz. Então, ele diz, no versículo 3, vocês demonstram, vou ler de novo, que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. E aí, lembra qual eu falei qual é o tema principal desse texto, desse capítulo? Onde está a nossa confiança? Olha o que ele diz. No versículo 4, tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Está dizendo, é aí que está. É aí que reside a nossa confiança. É aí que deve morar a nossa certeza. É aí que deve estar a nossa convicção. É neste fundamento, é nessa base que a nossa confiança está depositada. É quando nós olhamos para a obra do Espírito no nosso coração, sabemos que fomos selados com o Espírito, sabemos que fomos gravados por Ele, que a lei do Senhor foi gravada no nosso coração, e dizemos, eu estou marcado. Não há mais o que fazer. A minha confiança vem disso, de que eu fui marcado pelo Senhor. Não que possamos reivindicar, versículo 5 diz, qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. Ou seja, tudo que o apóstolo Paulo está dizendo é a confiança que eu tenho, né? Porque Ele vive, a gente canta, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. A música, ela mostra como a nossa confiança está depositada, ela é terceirizada. É uma coisa que os governos odeiam, né? É terceirizar. Eu trabalhava fazendo identidade, né? No processo de confecção de identidade. Inclusive, às vezes eu sinto saudade, fico olhando a minha identidade em casa, né? Eu vejo a identidade de uma pessoa, alguém mostra a identidade, eu fico olhando o carimbo, né? Como é que foi feita, a chancela. Lembrando dos tempos áureos que eu ficava na plastificação, né? 120, 200 RG por dia plastificando, cortando bem. Olha, pensa um negócio bom para quem gosta de trabalho minucioso, é trabalhar com RG. Então eu amava. A conferência, vendo os erros, o que está certo, o que está errado, né? O dado que acertou, o que errou. E eu não sei nem por que foi que eu falei disso. Cadê? Sim. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos. Amém. Eu acho que foi o Palmeiras que passou na Copa do Brasil. Amém. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Oh, meu. Olha, tá vendo aqui? Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. É isso que o apóstolo está dizendo agora, e que agora você pode compreender. Ele está dizendo que quando a nossa confiança, quando a base da nossa salvação, da nossa certeza de vida com Cristo, ela está firmada em qualquer coisa que não seja a obra do Espírito em nós, o resultado é morte. Esse foi o grande erro dos judeus da geração de Jesus, de Paulo, foi achar, contemplando a mensagem do Evangelho, achar que Deus ainda esperava que eles fossem justificados com base em alguma obra, naquilo que eu faço. Paulo está dizendo, isso é escrita da lei, isso é escrita de pedra, e essa letra mata. Todas as vezes que nós temos a expectativa de que aquilo que nós fazemos será capaz de garantir a nossa salvação, de garantir a nossa confiança, nós estamos entrando em um caminho que mata. E eu sei um dos motivos pelos quais nós temos trazido
esse tema vida no Espírito é que há cristãos, de modo geral, e por isso que a gente liberou o e-book e está liberando para várias pessoas de várias igrejas. Há cristãos que estão vivendo uma vida cristã que vai produzir morte. Não a morte boa no sentido de já estou crucificado com Cristo, mas uma vida que não produzirá frutos, porque ela tem como fundamento da sua confiança uma outra coisa, que não é o fato do Espírito ter gravado o coração. Por isso que nós nos lembramos do texto de Êxodo, capítulo 34, versículo 29 a 35, que é o texto que Paulo menciona já mais à frente no capítulo 3, no texto que nós lemos no começo. Ele refere-se ao véu de Moisés. Êxodo capítulo 34 diz que depois que Moisés recebeu as tábuas, as segundas tábuas da aliança, ele se apresenta diante do povo e o rosto dele está brilhando, porque ele teve a oportunidade ali de ver a glória do Senhor, de ver a manifestação da glória de Deus. E vendo essa glória, vendo essa manifestação da glória, o rosto dele brilhava. E quando ele se apresentava, quando ele estava dentro do povo, ele colocava um véu, ele colocava algo que encobria, para que as pessoas não se assustassem, para que as pessoas não pudessem conversar com ele. Todas as vezes que ele voltava para a tenda do encontro, para a presença de Deus, ele recolocava o véu. Mas Paulo, ele usa essa linguagem para dizer, hoje as pessoas, elas têm um véu no coração delas. E esse véu impede que elas enxerguem a verdade, impede que elas conheçam o Senhor, impedem que elas possam compreender a verdade do Evangelho. E ele diz, aqueles que não se converteram ao Senhor, aqueles que não se converteram a Cristo, aqueles que não têm essa percepção nova trazida pela nova aliança em Cristo Jesus, eles ainda estão com esse véu. Não foi retirado. O texto do versículo 14 diz, porque é somente em Cristo que ele é removido. É só quando estamos em Cristo que podemos enxergar plenamente a mensagem do Evangelho, plenamente a obra de Jesus. E aí ele diz, quando cremos, os nossos olhos são abertos e o véu é retirado. O próprio Paulo experimentou isso. Conhecedor da lei, fariseu de fariseus, um homem rigoroso, um homem rígido, estava cego. E foi necessário que o próprio Jesus se encontrasse com ele no caminho de Damasco. Foi necessário que ele ficasse cego por 3 dias. Foi necessário que ele tivesse esse encontro chocante, impactante, para ele perceber que ele ainda estava vendo todas as coisas a partir de um véu. E o que é que Paulo está querendo dizer com isso? Aquilo que ele já havia falado em outras ocasiões. Em 1 Coríntios ele escreve que aquilo que ele anunciou, a mensagem que foi anunciada aos Coríntios, ela só poderia ser percebida espiritualmente. Porque o homem espiritual discerne as coisas espiritualmente, mas o homem natural trata as coisas espirituais como loucura. E aí o que o apóstolo Paulo está dizendo é, sem o Espírito que é o Senhor, sem essa liderança, ele menciona 2 vezes, ele diz, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade, e ele diz, no final, segundo sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, nesse processo de discernir aquilo que é a mensagem do Evangelho, que é a caminhada cristã, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele não é uma ferramenta. E talvez, meus irmãos, uma das coisas mais terríveis da igreja cristã moderna é que ela tem na cabeça dela que o Espírito que foi capaz de criar todas as coisas, o Espírito que atuou em Jesus, o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, como diz o próprio apóstolo Paulo em outra ocasião, que esse Espírito é uma ferramenta. A gente diz, fulano de tal é cheio do Espírito Santo. Ora aqui por mim. Fala isso aqui por mim. E eu não estou dizendo que pessoas cheias do Espírito Santo, elas não fazem coisas, mas ser cheio do Espírito Santo é, em primeiro lugar, em primeira instância, ser liderado pelo Espírito. Nós nos tornamos a ferramenta, nós nos tornamos o utensílio, nós e não o Espírito. Dizer que o Senhor é Espírito é dizer que Ele abre os nossos olhos para compreender o Evangelho. Mas que nós nunca seremos o protagonista nessa história. Deus é o protagonista. O Espírito é o Senhor.
Quando falamos e falaremos ao longo desse mês sobre vida no Espírito, estamos enfatizando isso. A liderança é do Espírito. O senhorio é do Espírito. O comando é do Espírito. A diretriz é do Espírito. Nós precisamos nos desvencilhar de achar que Ele é uma ferramenta. O Espírito é Senhor porque Ele é Deus, Ele é poderoso e Ele tem uma vontade específica. Qual é a vontade? Para que essa liberdade, então, para compreender, para discernir as coisas espiritualmente? Por que precisamos do Espírito para compreender essas coisas? O versículo 18 vai nos responder. E todos nós, diferente de Moisés que cobria a face, diferente desse véu que não há mais, todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Então, o objetivo final do Espírito é que nós, pela glória que experimentamos dele, sem nenhuma vergonha de ter o nosso rosto brilhando diferente da de Moisés, nós sejamos mais parecidos com ele mesmo. Então, quando o Espírito ele descortina os nossos, ele abre os nossos olhos, ele não para que ele se torne uma ferramenta, não para que ele se torne um utensílio, mas para que nós sejamos a ferramenta, para que nós sejamos aqueles que estão a serviço dele, mas sobretudo para que a gente fique mais parecido com Jesus, porque ninguém manifestou mais o caráter do Espírito nessa terra do que Jesus. Fique de pé. Nós vamos orar e eu quero refazer essa pergunta. Se faça essas perguntas, na verdade, ao longo dos dias desse período de jejum e oração. Comece amanhã. Amanhã é o primeiro dia. Tome essa decisão hoje de mergulhar nesse período, mergulhar nesse propósito. Mas ao longo dos dias, se faça essa pergunta. Qual é o nível de confiança que eu tenho da minha salvação, da minha vida com Deus? E segundo, onde está baseada essa confiança? Qual é o fundamento dessa confiança? Se for um fundamento que pode ser retirado pelos homens, cuidado. Talvez você ainda está sendo seduzido pelo discurso daqueles que vivem uma vida de quem escreve na pedra e não no coração. O Espírito Santo veio para gravar a lei do Senhor no nosso coração. Para que nós pudéssemos ser, como diz o Salmo 119, versículo 11, a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Nós vamos orar agora, vamos orar pelo nosso período de jejum e oração, vamos orar pelas nossas vidas e pedir que o Senhor esteja assim nos visitando ao longo desses dias. Pai, eu te agradeço por essa noite. Eu louvo e bendigo o teu nome, ó Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui, ó Deus, para aqueles que irão assistir essa mensagem, por aqueles que já dispuseram o seu coração para participar, ó Deus, para entrar junto, ó Deus, nesse período de jejum e oração, ó Deus, pela liderança da igreja, ó Deus, e que possamos, ó Deus, ter encontros especiais, aqueles que farão um devocional de manhã, que farão um devocional à noite, aqueles que lerão, ó Deus, no intervalozinho do trabalho, ó Deus, visita cada um dos irmãos em cada um desses momentos, ó Pai. Deus, não há dúvida ao longo de todo o processo de escrever esses textos, não há dúvida, ó Deus, que se fosse pela minha capacidade, tudo teria ido por água abaixo, mas o Senhor tem sido gracioso conosco, ó Deus, e eu te peço que o Senhor abençoe a tua igreja, que possamos aproveitar esse momento para mergulhar no Senhor e para perceber que o líder, o comandante, o Senhor é o Espírito Santo, e que nós seguimos imersos nele, e confiantes naquilo que Ele gravou em nosso coração. Porque ao fazer isso, Ele nos deu uma nova identidade. Ao fazer isso, Ele nos incluiu na família da fé. Ao fazer isso, Ele disse que nós pertencemos ao Senhor. E nós somos teus, Pai. Nós somos teus. Completamente teus.
Nós somos em todos os termos do Senhor, ó Pai. Abençoa a tua igreja hoje na volta para casa, abençoa cada família, Pai, aqui representada, que o Senhor esteja guardando o teu povo em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre você o Senhor erga o brilho de sua glória e te conceda a paz. Porque fiel é o que nos chama, o qual também o fará para a glória de Deus o Pai. E nós dizemos juntos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus abençoe sua vida, vá na paz do Senhor e não saia sem falar com todo mundo em nome de Jesus.